Com Macri, pobreza dispara na Argentina. Bom, o Macri aí, que é representante da direita, né, foi eleito aí pela direita, Nova Esperança, mudança de força política na América do Sul. Então, ele veio com a promessa de melhorar significativamente, principalmente por aqueles que já estão fartos aí da esquerda na América do Sul, que tem dominado aí nos últimos anos. Estamos em abril de 2016 e aí vamos entender um pouco sobre essa situação da Argentina. Vamos ler aqui primeiro essa notícia. Ela foi publicada no Brasil 247, tá? No dia de 2 de abril de 2016. Está aqui. Então vamos ler novamente sempre os primeiros parágrafos e tentar entender o que aquilo está lá. Os links dessas notícias ficam à disposição de vocês para que vocês possam ler e se aprofundar aí nessa questão e aí formar suas opiniões. Sob a presidência de Maurício Macri, a pobreza na Argentina deu um salto substancial. O grupo de pobres recebeu 1,35 milhão de argentinos no primeiro trimestre do ano de 2016 e alcançou 34,5% da população. Em dezembro, o percentual dos pobres era de 29%. Dados são de estudo da Universidade Católica da Argentina, que era usado por Macri antes das eleições. As causas do aumento foram a desvalorização em dezembro de 30% no peso, a moeda deles, uma das primeiras medidas do presidente Maurício Macri, e a inflação decorrente do aumento em série de tarifas por corte de subsídios. Na sexta, dia 1º de abril, o governo anunciou um aumento médio de 300% no preço do gás e 375% nas tarifas de água. Um dia antes havia dobrado o preço da tarifa de ônibus e de trens em Buenos Aires, elevado 6% os combustíveis. Erradicar a pobreza era uma das promessas de Macri. E resultado desastroso deveria servir de alerta para o vice-presidente Michel Temer, que tem dito se inspirar em Macri. A aprovação do presidente argentino caiu 15 pontos em 3 meses. Bom, ele está aqui numa tarefa muito difícil, né, de tirar, digamos que o Estado estava subvencionado na Argentina, e daí ele está agora numa tarefa muito difícil de tirar esses subsídios. O Estado estava subsidiado, melhor dizendo. E daí ele está numa tarefa muito difícil de tirar esses subsídios, e é claro que vão acontecer aumento de preços em tudo que é coisa. Tudo que estava subsidiado, quando acabar o subsídio, vai ter que ser repassado o custo disso, que tem um custo de produção nas coisas, para os produtos finais. E isso vai resultar em aumento de preço. Então, se você vê aqui, por exemplo, um aumento de preço aqui de 300%, você percebe que o governo estava dando um subsídio nesse mesmo valor aí de 300%, para que a população não pegasse isso. Então tem vantagem e desvantagem. Já que vai dizer que é o seguinte, o mercado livre que vai regular todas as coisas. Então beleza, passa de uma vez só, dá-lhe uma tacada e passa isso para a população. Tá? O outro aqui, preço de gás, 375%, de uma vez só. Então há um consenso, né, de que realmente o mercado deve agir sozinho, ele deve estabelecer seus preços baseado no custo de produção, o governo não deve se meter. Só que estão saindo, ao que parece, estava saindo de uma coisa que estava muito subsidiada para uma coisa totalmente livre de subsídio. E daí começa um choque drástico. Muitos vão dizer, é necessário. E aí a gente vai explorar um pouco essa questão do é necessário para ver as consequências disso. Porque do outro lado desses números estão pessoas, seres humanos. Então você não pode tratar a economia simplesmente como números. Você tem que pensar que existem pessoas. Essa aqui é uma foto provavelmente da Argentina, né, e que retrata um pouco disso aí. Bom, vamos ver aqui. Governo Macri dobra o preço do transporte na Argentina. Lembra que a gente tinha visto aqui que a questão do transporte teve um aumento de preço? Então vamos analisar. O kirchnerismo manteve congelados os preços do transporte, água, luz, gás e serviços básicos, né? Uma Cristina Kirchner. O presidente da Argentina, Maurício Macri, afirma que sua prioridade é lutar contra a inflação, acima dos 30% e descontrolada em seu país. Mas desde que chegou, insiste em tomar medidas que implicam enormes aumentos de preços em todos os tipos de serviço, que se mantiveram muito baixos durante o kirchnerismo graças à sua política de subsídio.
O governo de Macri anunciou oficialmente que o preço do transporte em Buenos Aires, onde vive 40% da população argentina, irá dobrar a partir da semana que vem. O ônibus passa de 3 pesos a 6, e o trem, na qual milhões de pessoas chegam ao centro da cidade para trabalhar, de 2 pesos para 4. Então ele dobrou. Tá? E aí ele fala isso. Bom, a primeira coisa é que tem que acabar com o subsídio. Isso é uma campanha forte dele. A segunda coisa é que ele fala que vai acabar com a inflação. Só que como acabar com a inflação, né? O que é inflação? É quando ocorre um aumento de preço das coisas. Né? E no caso aqui ele está dobrando. Então assim, como ele quer acabar com a inflação, se ele aumenta a própria inflação, ele é o principal responsável pelo aumento da inflação. Né? Isso é extremamente contraditório. E esse discurso contraditório, às vezes, é muito típico de alguns políticos, independente se é de esquerda ou de direita. Por quê? Porque ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Por que acontece isso? Porque ele pensa lá na frente, ele está pensando depois que tudo estiver estabilizado, aí realmente não tem inflação, né? Acaba a inflação. Mas para isso é preciso fazer o quê? Há um aumento de inflação muito grande, aí chega lá em cima, para. Só que nesse processo, muitas vezes ocorre um desgaste, né, um desgaste até da própria política, da economia, o que gera desconfiança, e essa desconfiança resulta em desvalorização do dinheiro, que por consequência pode resultar em inflação novamente. Então é tudo interligado em economia. Simplesmente tomar medidas e se baseando, olhando um cenário futuro e depois dizendo, quando chegar lá vai estar tudo bem, não vai mais ter inflação. Ele ignora totalmente o processo de transição. E isso é muito perigoso para um país. Pode quebrar o país ainda mais. Né? Apesar desse pesado aumento, o ministro dos Transportes afirma que o governo de Macri manteve e até mesmo aumentou os subsídios em 20%, para incluir até 6 milhões de pessoas na tarifa social já existente. Se essas ajudas forem retiradas, disse o ministro, o ônibus custaria 13,5 pesos em Buenos Aires, mais de R$3. Então é um pouco contraditório, né? Como é que ele aumentou o subsídio se na verdade o preço das coisas aumentaram? Bom, vamos seguir. Macri conclui tarifaço com aumento de gás, água e combustíveis. Reajuste de até 300% se juntam aos anunciados para o transporte público e a eletricidade. Essa notícia é do dia 1º de abril e a anterior é de um dia antes, dia 31 de março de 2016. Então, em um dia ele aumentou aqui o preço do transporte, água, luz, gás e serviço básico, e no outro dia ele aumentou o preço do gás, água e combustíveis. O tarifaço de Maurício Macri não para. Sem anestesia e com pressa permitida pelo ritmo político de um presidente que chega ao cargo com alta popularidade, o presidente da Argentina anunciou nesta sexta-feira um aumento dos combustíveis, da água e do gás residencial, num plano de transparência tarifária, como chamou. O plano oficial começou em fevereiro, pouco mais de um mês depois da posse de Macri, né, quando a tarifa de energia teve um aumento médio de 250%, chegando a alguns casos em 700%. Na quinta-feira, o valor das passagens de ônibus urbanos e ferroviárias dobrou. E nessa sexta-feira foi a vez da água do gás, vez do gás e da água, os dois serviços públicos que faltavam. O governo já publicou no boletim oficial um novo quadro tarifário que triplica os valores atuais. Então é interessante, né? É interessante ele aumentar as tarifas, ou melhor, liberar tudo para que as coisas tenham seu próprio valor, só que isso não acompanhou um aumento de salário das pessoas. Então, esse é o problema, muitas vezes, do pessoal muito da direita, é que vamos liberar tudo. Mas o salário das pessoas deixa o mínimo possível. Por quê? Porque o que interessa é o lucro. Eles não se preocupam com pessoas, eles se interessam somente com o lucro, como forma de regulamentar toda a economia. E há quem diga que os Estados Unidos é um bom exemplo para isso, mas os Estados Unidos também não se preocupam com pessoas e você tem uma classe de miséria muito grande, que são desassistidas, né? Não existe muitas políticas sociais. E há quem diga o seguinte, então os mais fortes que sobrevivam. Bom, você poderia pensar que a natureza também é assim, né? Mas aí o problema é quando você tem seres humanos que não nascem com a mesma chance, com a mesma competitividade de outros mais sadios. Uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa que não consegue acompanhar ritmo, tem problemas, sei lá, de concentração. Então você não tem a mesma chance para todos. Né? Esse é um grande problema aí do pensamento de políticas liberais ou neoliberais.
que ele parte do princípio da meritocracia. Quem chega lá, então é quem merece. O problema é que a partida, o ponto de partida não é o mesmo, porque trata-se de seres humanos, né? E, de certo modo, o liberalismo ele faz o mesmo erro do comunismo, né? Porque o comunismo acha que todo mundo é igual. E o liberalismo também, de certo modo, porque ele considera o ponto de chegada, né, a partir do ponto, pensando que o ponto de saída, né, das pessoas é o mesmo, como se todas as pessoas fossem iguais, e não são, pessoas são diferentes. E isso erra tanto o comunismo quanto tanto a direita como a esquerda. Bom, aqui mais uma vez, isso tem uma consequência, esse aumento de preço, tá? Como eu falei já antes. É o fim da lua de mel de Macri. Explodem protestos sindicais na Argentina. Esse aqui é do dia 31 de março. Demissões no setor público e aumento das tarifas de até 100% no transporte, somadas aos altas em outros serviços básicos de alimentos, multiplicam nessa quinta-feira os protestos na Argentina, onde sindicalistas advertem sobre o final da lua de mel com o governo de Maurício Macri. Então, os aumentos junto, né, o que veio de uma vez só para a população da Argentina? Em espaço de um mês, você aumenta tudo 300%, 400%, aqui já está falando em 500% na eletricidade, e aí você demite uma grande quantidade de pessoas. O que dá como consequência isso? Política de Macri ameaça 200 mil empregos, diz CNI na Argentina. Esse aqui é do Portal Vermelho, portanto de esquerda, ele vai olhar um pouco mais crítico em relação a isso. O secretário da União Industrial Argentina, Juan Carlos Sacco, advertiu que esse setor poderia ver os postos de trabalho diminuírem se o governo não agir oportunamente. Se não, o empresário apontou o Ministério de Dinheiro com o aumento de preço. Tem um erro aqui no site, né? Se não forem, querem se suicidar. Bom, aumento de preço está meio esquisito. Se não forem tomadas algumas medidas rápidas, as perdas de emprego no setor industrial vão acontecer. Na verdade, já estão acontecendo. Podem se perder muito rapidamente entre 100 e 200 mil postos de trabalho. O secretário-geral da UIA destacou o chamado tarifaço dos serviços públicos e no transporte, assim como a crise no Brasil, com a possibilidade de uma onda de novas demissões. Segundo ele, muitas empresas entram em uma situação de crise pelo impacto desses preços e queda da produção que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, existe um erro aqui grotesco, que é o seguinte: você aumenta o preço das coisas, mas esquece de aumentar o poder aquisitivo das pessoas. Ao contrário, você causa desemprego, né? Então, como as empresas, mesmo no sistema liberal, como é que elas vão aumentar os preços se não tem ninguém para comprar? Ou, digamos, se tem gente para comprar, mas a quantidade de pessoas não é suficiente para viabilizar os negócios. É por isso que a gente fala da transição dos sistemas. Mesmo que um governo ele tenha um objetivo de fazer alguma coisa, ele tem que pensar que o processo ele precisa passar por uma transição. E essa transição não pode ser árdua. Tem que dar tempo para que o sistema possa se adaptar. É como um equilíbrio químico. Você não pode causar uma mudança brusca de uma coisa química, de uma situação química que está equilibrada naquele ponto, passar rapidamente para o outro. Por exemplo, mudança de temperatura. Se ali dentro tem bactérias, aquilo precisa se adaptar. Então, a mudança de temperatura tem que ser gradativa, em pequenas escalas. E o que nós estamos vendo aqui é alguém que, de certa forma, até usa do autoritarismo dele de presidente para dar um balde de água fria de uma vez só. Então, esse choque ele pode até matar o sistema, que é o que a gente está vendo aqui, né? E a consequência desse choque é que a pobreza na Argentina é a maior em 7 anos, afirma estudo. Essa notícia aqui é do Deutsche Welle, um site alemão, né, publicando aqui em português. E ele diz o seguinte: no primeiro trimestre do ano, cerca de 1,4 milhões de pessoas entraram na pobreza, que atinge 34,5% da população. Inflação e falta de emprego são os principais motivos. Então você vê que logo no início do governo do Macri, que é a esperança da direita, tornar o setor mais competitivo, tal, não sei o quê, como ele tenta fazer isso de uma porrada só, você vê que o aumento da pobreza está aumentando, o aumento das coisas, diminuição do salário, o que já estava ruim consegue piorar mais ainda. A intenção pode até ser que a intenção, acredito que de todos os governantes, a intenção, digamos assim, a maioria
A gente poderia pensar que a maioria é boa, né? A intenção. Mas só que a forma de fazer isso, nesse caso aqui da Argentina, a gente está vendo que está acontecendo exatamente o contrário. Tem uma boa intenção, mas a consequência da metodologia aplicada é um aumento na pobreza, o que é justamente o contrário do que ele pregava. Aí como convencer, como explicar essas medidas econômicas para uma população aqui, por exemplo, dessa foto? Aqui são crianças, mas imagine os pais das crianças. Como é que você vai explicar para ela que você está melhorando a economia se você desempregou a pessoa e aumentou os preços, os custos das coisas? É meio complicado, né? Então, a pobreza aumentou na Argentina desde o início de 2016. Afirma um estudo feito pela Universidade Católica Argentina e divulgado nesta sexta-feira, dia 1º. As principais causas do aumento são a inflação, justamente o que ele falou que ia combater, e a falta de emprego. Né? Como é que você vai gerar emprego se você aumenta o potencial lucrativo das empresas, mas você diminui o poder aquisitivo das pessoas? As empresas poderiam até ganhar mais se estivesse vendendo, se tivesse gente para comprar. Mas como não tem gente para comprar, o que acontece? Diminui as vendas e você vai ter que fazer o quê como empresa? Você tem que despedir pessoas. Né? Então, inflação, falta de emprego, isso causa o quê? Miséria. No primeiro trimestre, cerca de 1,4 milhão de pessoas se tornaram pobres e 350 mil passaram para a indigência. Ao todo, o estudo afirma que há 13 milhões de pobres na Argentina e 2,35 milhões de indigentes, que tem uma população estimada em 41 milhões de pessoas. Então você vê que é uma quantidade considerável de pessoas que estão agora, digamos assim, abaixo da linha de pobreza. Né? Segundo o levantamento, 34,5% dos argentinos são pobres, maior índice dos últimos 7 anos. No final de 2015, o nível de pobreza da Argentina era de 29%. O estudo afirma que a situação deve melhorar um pouco em abril, por causa da expansão e melhora dos programas sociais do governo. Bom, ele usava justamente esses índices aqui da Universidade Católica Argentina para criticar o governo da Cristina Kirchner. Né? E agora esse mesmo instituto aqui está mostrando um índice muito maior dele aqui. Bom, existe assim também um ditado que diz: quando está muito ruim é porque está perto de melhorar. Né? Se você chegar ao fundo do poço, então qualquer coisa que você faça vai dar uma sensação de melhora. Há de se perguntar se isso realmente é necessário dessa forma. O outro jornal, El País: a Argentina tem 1,4 milhões de novos pobres desde que o governo Acre, desde que governa Macri. Né? 1 em cada 3 pessoas vive abaixo da linha de pobreza, de acordo com a Universidade Católica Argentina. Notícia do dia 2 de abril. Praticamente replica, né, o que está publicado no jornal anterior. E pronto, é interessante analisar essa situação da Argentina, porque no Brasil também o pensamento de governos liberais, né, poderia seguir uma coisa como essa aqui também da Argentina. É comparável aqui se a gente muda de sistema drasticamente. E é bom aprender com os erros dos outros para que não se cometa os mesmos erros. Então, pessoal, deixa aí seus comentários. Não esqueça de curtir aí o nosso canal Notícias Comentadas, porque aqui a gente vai estar analisando as notícias, analisando os fatos de acordo com os vários sites de notícias, tanto a favor e contra, de esquerda e de direita, de qualquer nível, os mais relevantes a gente vai estar analisando aqui. E também fazendo um jornalismo investigativo e neutro das coisas, tá? Analisando coisas boas e coisas ruins. Não há censura no canal, você pode publicar o que você quiser, inclusive aos haters também podem publicar seus palavrões e sua falta de educação, porque aí fica claro para todo mundo que tipo de pessoa você é. Fique à vontade, deixe seu comentário, curta o nosso canal e se ligue na próxima notícia.